Hebreus 3, 12 a 13, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Até aqui, irmãos. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez nessa manhã rogar do Senhor, da tua parte, o auxílio do Senhor para este momento de pregação agora. Traga entendimento à tua igreja nessa manhã e também discernimento na transmissão da tua palavra. Que possamos todos juntos sermos edificados mutuamente nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Um dos nossos alvos está ali no banner, relacionamento saudável. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos um pouco nessa manhã, em especial sobre motivação mútua. Motivação mútua. Como que nós podemos nos motivar como igreja, como podemos em nossos relacionamentos motivarmos uns aos outros. Certa vez um jovem seminarista, ele teve algum problema em sala de aula e um dos professores opinou sobre ele. Ele realmente é um bom rapaz, mas diante das dificuldades, o que falta para ele é motivação. Entretanto, esse professor comentou isso, mas ele mesmo nada fez para chamar o jovem de lado e para trazer o jovem para junto de si, talvez, em obediência ao mandamento, inclusive que nós lemos aqui em Hebreus, sobre exortar uns aos outros. Nada ele fez e deixou o jovem de lado. Será que você já cometeu essa mesma negligência, irmãos? De quê, pastor? De olhar alguém passando por alguma dificuldade, onde o desânimo o alcançou, onde a dificuldade da vida o desmotivou, você até sabe disso, até viu isso, mas fez o mesmo que o professor, não chamou a pessoa de lado e não tratou de motivar aquele irmão ou aquela irmã. Em todo o nosso grupo de cristãos e de nossa igreja também, com certeza nós iremos lidar com irmãos que em qualquer momento está enfrentando uma provação, um problema ou outro. Isso é normal da vida, né? Isso é normal da vida. Um sofre emocionalmente por causa de uma doença ou morte na família. Outro sofre porque tem um lar, o emprego cheio de problemas. Não importa, irmão, seja qual for o motivo da tentação ou do desânimo, a palavra manda que nós exortemos, edifiquemos mutuamente, que nós encorajemos uns aos outros. Então, motivação mútua, como ela pode acontecer nas nossas vidas e na vida da nossa igreja? Através de algumas atitudes, e a primeira delas é através de palavras de encorajamento, ou através do encorajamento cristão. Isso é uma ordem, né? Encorajar um ao outro. O sinônimo da palavra, né? Encorajar, exortar um ao outro, é um mandamento. E nós lemos aqui no texto: antes exortai-vos uns aos outros, ou mutuamente. Quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo, ele diz o seguinte: exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês fazem, ou como de fato vocês estão fazendo no dia a dia.
essa palavra exortar ou encorajar é uma palavra semelhante à palavra animar. Então, animem-se uns aos outros. Animar traz a ideia de você pegar aquela pessoa e colocar lá em cima. Pessoa que está cabisbaixa, você então, por sua palavra, você a anima que ela continue. Eu mesmo, várias vezes, precisei ser animado na vida para poder continuar, para olhar a situação difícil que estava passando de uma outra perspectiva, e às vezes aquele irmão chegou perto de mim e disse assim: olha, Márcio, precisa caminhar, as coisas assim acontecem, a vida é dessa forma, mas com Cristo a gente vai além. E essa palavra me ajudou a continuar, abriu os meus olhos, me ajudou a caminhar. Enquanto existem outros irmãos que talvez com um espírito mais pessimista do que o outro te vê numa situação tão difícil, num problema já emocional, e ele diz para você assim: não, é assim mesmo, é daí para pior. E aí, então, em vez de te animar, em vez de te motivar, em vez de te encorajar, te coloca mais no fundo do poço ainda. Mas a exortação aqui, irmãos, é animem-se, encorajem-se, tragam palavras de ânimo. E o encorajamento, irmãos, de uns para com os outros, ele é tão importante, mas ele é tão importante que ele envolve um tríplice ministério na igreja. Por exemplo, aquele que encoraja, ele exerce uma pressão positiva sobre a pessoa que ele está encorajando, no sentido dessa pessoa praticar os princípios da palavra de Deus. Então, qual que é a base para o encorajamento? Qual que é a receita para o encorajamento? É a palavra de Deus, é a Bíblia. A Bíblia, ela é cheia de promessas do Senhor que nos animam, que nos ajudam a caminhar, que mostram o caminho. Quando nós encorajamos e usamos a Bíblia nesse encorajamento, nesse aconselhamento, existe sempre, à luz da palavra de Deus, uma luz no final do túnel. Uma luz no final do túnel. Então, esse é um tríplice ministério, porque em primeiro lugar, nós exercemos pressão positiva. Então, quando você encoraja, você se torna positivo na vida de uma pessoa, e aquela pessoa vai lembrar de você. Olha, eu lembro do pastor Márcio, que me disse palavra positiva, baseada na Bíblia. Eu lembro do Carlos, eu lembro do José, ele influenciou a minha vida positivamente. Mas também, essa ideia de encorajar é animar. Você anima, você traz à pessoa bom ânimo por meio da palavra de Deus. Mas também, encorajar significa consolar quando é preciso. Às vezes a pessoa está cabisbaixa demais, está triste demais. Uma das nossas funções é consolar aquela pessoa. E nós usamos a Bíblia, irmãos, por aplicações, por princípios, princípios bíblicos no consolo, no ânimo e na pressão positiva que podemos exercer sobre a vida daquela pessoa. A ideia básica do mandamento, irmãos. Que mandamento, pastor? Exortai-vos uns aos outros. Animem-se, aconselhem-se mutualmente. Essa base, a base do mandamento, é que devemos, dentro dos estreitos laços de comunhão cristã, ajudar-nos uns aos outros e nos valer dos recursos que o Pai oferece para o nosso dia a dia. Romanos 15:30 e Atos 11:23 nos ajudam a entender mais sobre esse fato. Então, Romanos 15:30, vamos ler esses dois versículos. Romanos 15:30 diz o seguinte: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, estejam comigo nas orações a Deus. E Paulo está dizendo assim: ajudem por meio das vossas orações no meu fortalecimento e no meu ânimo. Isso é encorajamento. E ainda, Atos 11:23, Atos dos Apóstolos 11:23 diz assim:
o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, a palavrinha aqui, irmãos, e exortou a todos a que permanecessem em quem? No Senhor, com propósito de coração. Então, a nossa exortação, a nossa edificação mútua deve ser com base naquilo que o Senhor deixou para nós, os recursos na sua palavra. Agora, irmãos, trazendo isso aqui para nós mais de perto, como isso se aplica a mim e se aplica a você? Primeiro, encorajem uns aos outros, ou encorajar uns aos outros, é um mandamento que encerra verdades. Mas quais são essas verdades? A primeira delas, irmãos, é que existe um tipo de pressão. Sempre quando alguém precisa ser animado, edificado mutuamente, geralmente ele está passando por um momento de pressão. Que tipo de pressão? Aquela pressão de fazer o que é certo, ou aquela pressão de saber que está passando por um momento difícil e carregar o fardo de ter que sair daquela situação. Então existe uma pressão sobre a vida daquela pessoa, e ela precisa então ser animado ou animada, ou consolado e consolada. Sabe que quando nós falamos dessa palavra exortação, exortai-vos uns aos outros, o que é que vem na sua mente? Sinceramente, irmãos, quando você diz assim, eu fui exortado pelo fulano, o que você pensa? Geralmente nós pensamos que exortação tem a ver com chamar a atenção, é ou não é? Apontar o dedo, você está errado, né? Mas esse não é o significado real da palavra, ainda que possa ser isso, mas exortação traz mais a ideia de colocar-se ao lado do que chamar a atenção de alguém. Então exortar, irmão, significa você colocar-se ao lado de uma pessoa para caminhar com ela e mostrar uma solução para uma determinada situação. Então eu a exortei. Veja o que Paulo diz em Efésios 4, 29. Efésios 4, 29, Paulo diz assim: desculpa, irmãos, 19, Efésios 4, é 29 mesmo, tá, irmãos? Diz aqui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, irmãos, encorajamento tem a ver com edificação, exortação tem a ver com edificar a vida de outra pessoa. Isso tem a ver com o nosso relacionamento saudável. Quando nós nos exortamos mutuamente, nos edificamos mutuamente, os nossos relacionamentos têm tudo para se tornarem saudáveis. Então lembra que a palavra exortação tem a ver com se colocar ao lado para ajudar alguém em uma determinada situação frustrante, né? E você pode fazer esse papel. Por isso, é fácil esse ministério, irmãos. Olhar para o irmão que está em uma situação difícil, que precisa ser animado, e você chegar perante ele para edificá-lo, é fácil esse ministério? Você acha fácil? Não é. Usar de palavras, e às vezes nós temos medo de chegar naquele irmão, e nós pensamos, mas será que ele vai falar para mim? Por isso, irmãos, que esse trabalho de exortação mútua, de edificação mútua, é um trabalho que deve ser feito por meio do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, e é o Espírito Santo que convence também dos nossos maus pensamentos. Por isso, a vida do conselheiro, ou daquele que anima o outro irmão, que se propõe a isso, precisa estar sempre na dependência do Senhor. E ainda, além dessa ideia de encorajar um ao outro, baseado em verdades que estão na palavra, esse ministério de ânimo mútuo
envolve também um currículo pré-estabelecido, mas com a necessidade da pessoa no centro. Sempre que nós vamos edificar outra pessoa, nos aconselharmos, quem que é o foco do nosso aconselhamento ou do nosso ânimo que nós queremos repassar ou prestar? Sempre é a vida da outra pessoa, e nunca a nossa vida em primeiro lugar. Aqui existe uma outra dificuldade que geralmente nós temos. Muitos de nós pensamos em nós mesmos, né? O que importa é a minha vida, é o meu estado de hoje, é aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou passando. Mas quando nós tratamos de aconselhamento mútuo, de exortação mútua, de ânimo mútuo, a pessoa que você fala, ela é o foco da sua fala. A sua ação deve sempre priorizar a vida da outra pessoa. E aí você precisa, irmãos, você precisa conhecer a necessidade dela, e para isso você precisa estar perto dela, e para isso você precisa se relacionar com ela. Aí entra aqui uma outra situação, que é quebrar barreiras. Você, para aconselhar, animar-se, ou exortar outra pessoa de uma maneira mútua, você precisa quebrar barreira com as pessoas. Você não consegue animar o outro, ser influência positiva na vida do outro, se você se distancia. Nós precisamos estar perto. Então eu preciso estar perto, por exemplo, do Fernando, para que se um dia exista essa necessidade de exortação mútua, eu consiga então chegar nele com maior propriedade. Por isso a importância da nossa comunhão, não só no templo, mas nas comunhões aqui na igreja, das conversas com o irmão, porque isso vai contribuir para esse ministério na nossa vida. Então, a pessoa é sempre o centro do nosso aconselhamento, nesses momentos de dificuldades. E também, irmãos, isso envolve vida ativa, né? Eu preciso me envolver ativamente com cada um de vocês. Isso é uma coisa que não acontece com naturalidade, certo, irmãos? Para existir esse envolvimento, eu preciso quebrar as barreiras. E aí, então, começa esse ciclo de envolvimento natural e profundo dentro de um grupo. A igreja é um grupo, né? E aqui nós precisamos nos relacionar. Assim, você passa a conhecer a necessidade do outro, adquirir um conhecimento profundo sobre outras pessoas ou sobre a outra pessoa e estreitar os tipos de relacionamento. E aí, quando uma situação difícil for gerada, esse relacionamento foi quebrado e nós teremos então a possibilidade de chegar naquela pessoa de uma maneira mais aberta. Irmãos, Deus quer te usar na vida de outro irmão. Deus quer me usar para animar outra pessoa. Deus quer que você ore pelas pessoas. Deus quer que você estenda a mão por elas. Deus quer que você seja influência positiva na vida da igreja e na vida do teu irmão ou da tua irmã. Isso é bíblico. Encorajamento, irmãos, acontece aonde existe relacionamentos pessoais. Sim, aonde existe relacionamentos, precisa ter encorajamento. Eu gosto de como Paulo, por exemplo, passou a encorajar Timóteo e outras pessoas por meio de suas cartas. Quando Paulo escreve para Timóteo, por exemplo, ele passa a encorajá-lo várias vezes nas suas cartas. Ele diz, torna-te padrão dos fiéis. Ele diz, Timóteo, não se desfaleça, vá em frente. E assim ele faz nas outras epístolas também. Quando ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos, que foi uma das principais igrejas que ajudou Paulo no seu ministério, ele anima o líder daquela igreja a trabalhar com duas irmãs que estavam com problemas na igreja, Evódia e Sintique. O que Paulo está fazendo por meio das epístolas, irmãos? Ele está encorajando, ele está animando as pessoas. Entretanto, por mais que ele usasse as cartas,
Paulo preferia fazer face a face. Então, relacionamento, irmãos, ele precisa ser face a face. Por mais que a gente viva no tempo da virtualidade, na pós-modernidade, onde tudo é virtual, onde tudo é internet, e a gente viu como isso não abençoou a igreja, até certo ponto, na época da pandemia, né? Mas relacionamentos, eles precisam ser relacionamentos face a face. Romanos 1, de 11 a 12, irmãos, Paulo, ele diz lá, que ele preferia ter esse contato face a face. Então, Romanos 1, 11 a 12, diz assim: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, Paulo diz assim, olha, por mais que eu estou escrevendo para vocês, irmãos, eu desejo ir aí. Eu quero estar face a face com vocês. Para quê? Para que eu conforte vocês, para que eu anime vocês. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então, irmãos, relacionamentos saudáveis, eles são projetados no contato face a face. Não tem como nós nos relacionarmos se não estivermos juntos. Virtualidade é bom, mas não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é esse ânimo acontecendo face a face. Agora, rapidamente para nós concluirmos, irmãos. Dito isso, a importância da exortação mútua e como ela se aplica nas nossas vidas, quais são algumas situações que requerem o encorajamento? Então, como você pode olhar para um irmão ou para uma determinada situação, para o grupo de pessoas, e você perceber que pedem encorajamento, né? Então, eu quero citar algumas situações dessa aqui para os irmãos. Primeira delas, quando você percebe que há falta de oração. Pulou para esse? Tem outro antes? Wallace? Não? Então, acho que na hora de eu colocar no slide, eu pulei. Mas, em primeiro lugar, é quando você percebe que o irmão não está orando, né? Ou que ele não vem no culto de oração, ou a nossa vida, ela mostra, em alguns momentos, que nós estamos orando pouco. E, às vezes, as pessoas conseguem perceber isso em nós. Então, é um momento que nós precisamos encorajar outras pessoas. Também, uma outra situação é quando nós percebemos que as pessoas estão se envolvendo com outras doutrinas, que não sejam as doutrinas bíblicas. Quando as pessoas estão buscando falsos doutores ou falsos mestres, estão buscando outros pregadores, por exemplo, pela internet, pelo YouTube, e essas pessoas começam a compartilhar muito aquilo que elas estão ouvindo, e você de ouvidos atentos, de olhos abertos, você já percebe assim, opa, tem alguma coisa errada entrando no coração dessa pessoa. A pessoa que ela está ouvindo, o falso ensinamento, não é legal. E aí você precisa então exortar, você precisa animar. Você precisa animar também quando percebe que há algo gerando divisões. Então você ora para que não haja divisões na igreja. Quando você percebe que tem alguém com rixas, discussões, brigas no seio da igreja, e você vai animar para que essas pessoas voltem a ser amigos. Seguir o exemplo de alguém com vida cristã, modelar, também é um momento em que você precisa orar e animar aquela pessoa. Quando você percebe que bons exemplos não estão fazendo parte da vida dela. Quando as companhias não são as melhores que Deus estabeleceu. Então o que você faz? Você anima, você exorta. E ainda, irmãos, para reconhecer a autoridade espiritual de pastores e líderes, preservar até completar a tarefa, é a perseverança na vida cristã, que você precisa seguir, se unir com regularidade para adoração e ministério,
percebe que um irmãozinho está faltando muito no culto, não está vindo no culto de oração, não espere só dos pastores da igreja. Vai lá e anime, procure, faz uma ligação, manda uma mensagem no WhatsApp, vai lá na casa dele, é melhor ainda, porque esse relacionamento tem que ser face a face. Anime para que ele volte aos cultos. E também se abster das paixões carnais, progredir na prática do amor fraternal e viver de modo digno da vocação pela qual nós somos chamados. Então, passando rapidamente por essas necessidades, irmãos, você consegue perceber se aquele irmão, até mesmo se a igreja, está em um momento de ser exortada mutuamente, se a pessoa precisa ser animada por você. O encorajamento mútuo é uma maneira muito útil de nós levarmos os membros do corpo a viver de modo digno de Cristo. Mas também, o grande alvo aqui, irmãos, é ser semelhante a Cristo. Por que nós nos animamos, nos encorajamos? O alvo é sermos parecidos com Cristo diariamente. E os efeitos disso, irmãos, desse ânimo, se tornam visíveis, mais cedo ou mais tarde. Não é um ministério que é feito e que vai ser perdido. Não, logo os frutos serão colhidos. Assim, o testemunho da igreja perante o mundo, a respeito de quem é Jesus, terá cada vez mais autoridade. Então, hoje, nós falamos um pouco sobre a importância do encorajamento. E o meu objetivo aqui, irmãos, com essa mensagem, foi que vocês pudessem se sentir obrigados e encorajados a animar outras pessoas. Que todos nós juntos pudéssemos nos sentir obrigados e encorajados a nos relacionarmos mutuamente com o propósito de nos animarmos. A Bíblia diz que palavras agradáveis são como favos de mel, medicina para o corpo e refrigério para a alma. Então, quando a gente usa esse tipo de palavra, quando nós nos animamos mutuamente, e isso deve começar em casa, esposo para esposa, esposa para esposo, entre filhos e vindo e também tomando conta da igreja. Isso pode trazer um clima de paz, de ânimo, de alegria e, acima de tudo, Deus será exaltado através do nosso ministério de cristãos na vida da igreja. Que Deus te abençoe. Vamos orar para nós encerrarmos nesse momento.